Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí, 1 Timóteo capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, verso 1, nós vamos ler aí até o final, verso 16, já quero aqui falar para os irmãos que nós estamos aí já entrando numa série nova, hoje é introdução, essa série vai tratar, o tema será a nossa fé, e nós vamos falar aí sobre pelo menos os 4 principais blocos da confissão de fé que a nossa Igreja Esperança tem. A primeira delas fala sobre o nosso consolo, o segundo bloco nós vamos falar sobre a nossa fé, a ciência de Deus, o credo apostólico, depois vamos falar numa outra série sobre o Pai Nosso e vamos falar finalmente no último bloco sobre os 10 mandamentos. Então vai ser uma série com vários blocos temáticos e hoje é uma introdução. Nós vamos falar sobre a importância da doutrina cristã, aplicando aí, trazendo esse tema para perto da nossa prática, para a nossa rotina. Lembrando que no domingo, o domingo acho que é dia, não me lembro agora, o domingo posterior ou anterior ao domingo é o domingo da Reforma, nós vamos falar aí sobre, vai ter um encontro especial, um domingo especial, que nós vamos ter aqui uma conversa muito legal sobre a Reforma, vai ser aqui, a gente vai ter uma reflexão e uma conversa sobre os temas relacionando as doutrinas da Reforma Protestante com as questões da nossa vida contemporânea. Então vai ser um tema bem legal, espero que você esteja já animado como eu estou para tratar desse tema também. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 até o verso 16. Aqui é um trecho de Paulo orientando Timóteo, seu aluno, seu aprendiz aí para o ministério, um presbítero jovem da igreja, e veja bem as palavras de orientação do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. 1 Timóteo 4, 1. Vamos aí até o final, 16, verso 16. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e assim conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque ele é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo, cuide da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Vamos orar. Vamos pedir graça a Jesus, para que a palavra dele tenha êxito, e o Senhor fale conosco e ao nosso coração. Pai, nós pedimos a Tua ajuda hoje, pedimos a Tua inspiração, a Tua graça, para que a Tua palavra nos alcance, para que ela nos eduque, para que a Tua palavra discipline o nosso ânimo e a nossa disposição, os nossos pensamentos. Oramos para que a Tua igreja cresça em maturidade, seja frutífera, seja piedosa, dedicada às boas obras, ao serviço ao próximo, para que ela dê testemunho verbal e com a própria vida
dos grandes feitos de Jesus. Que o Senhor nos anime com a palavra do Senhor, que o Senhor nos encante contigo mesmo, Pai, nos maravilhe com a tua vontade, na medida que vamos refletindo sobre quem tu és, vamos sendo educados e formados nos teus grandes feitos. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com as nossas famílias, é a nossa oração em Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós acabamos de ler aqui um trecho de uma carta de Paulo, que recebe o nome do destinatário. Paulo enviou essa carta a Timóteo, a primeira delas. Timóteo, esse jovem aprendiz, que nós já vimos aqui em séries anteriores, que era um jovem filho de mãe judia e um pai que era grego, o pai era pagão. A mãe judia instruíra Timóteo desde pequeno nas sagradas letras. Paulo diz isso em outros textos: tu sabes desde pequeno que as sagradas letras, as sagradas escrituras podem te tornar sábio para a salvação. Timóteo foi educado nessa verdade por causa da tradição religiosa da sua mãe. Ele foi educado na palavra de Deus, mas ele foi, mais tarde, iluminado com a realidade do Evangelho e se tornou o companheiro de Paulo, grande parte da sua missão. Esse jovem que Paulo insiste que não pode ser subestimado, simplesmente porque ele era jovem. Não, Paulo insiste, seja habilidoso, seja diligente, seja exemplo para os fiéis. Mas o que é interessante nesse trecho que nós lemos é a insistência do apóstolo para que Timóteo persevere no ensino das Escrituras e no ensino da doutrina cristã. Isso foi enfatizado em vários trechos aqui que nós lemos. Mas a ênfase de Paulo não é em vão. Paulo está dizendo que existem algumas ameaças contra a verdade cristã. Já nos 3 primeiros versos, Paulo diz claramente que alguns se apostatariam da fé. Apostatar quer dizer se afastar, pessoas que se distanciariam da fé, se desviariam da fé. Por quê? Por darem ouvidos a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Pessoal, é meio inevitável considerar o fato de que a igreja de Jesus, por mais que a igreja insista no ensino, insista na palavra, existe uma ameaça real. Uma ameaça real que vem e que emerge de ensinos distorcidos daquilo que a palavra de Deus nos prescreve, aquilo que Jesus nos ensinou e que os apóstolos nos entregaram como verdade. Eventualmente, pessoas podem distorcer a verdade cristã. Pessoas podem introduzir entre os santos falsos ensinos, e Paulo é explícito, alguns deles, inclusive, são ensinos de demônios. E Paulo ainda insiste, dizendo que é uma hipocrisia que governa a mente desses falsos mestres, que existe uma mentira tão grande que ele já tem a sua consciência cauterizada, a sua consciência perdeu a sensibilidade. E aí Paulo descreve, inclusive, alguns desses falsos ensinos, aí no verso 3, quando diz que eles ensinavam, proibiam casamento, exigiam abstinência de alimentos. Parece algum tipo de prática religiosa ascética, que exigia das pessoas a não contração sexual, como se isso tornasse as pessoas mais santas. E Paulo diz, olha, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque quando nós olhamos para a Escritura, nós descobrimos que esses casamento e alimentos são bens que o Senhor criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Para os que creem e conhecem a verdade. E aí ele diz, porque tudo que Deus criou é bom. Paulo só pode afirmar isso porque a Escritura diz isso. Porque quando Deus criou o mundo, viu que tudo era muito bom. O sexo era bom, o alimento era bom, porque Deus criou tudo isso para a sua glória. O que não é bom? O que não é bom é o mau uso das dádivas que Deus dá. O que não é bom é a desordem na relação que nós temos que ter com a sexualidade e com o alimento. Mas como que nós sabemos a maneira correta de receber a verdade da fé e praticar as coisas a partir da verdade da fé? E aí, Paulo insiste, exponha essas coisas aos irmãos, verso 6. Observe, exponha essas coisas aos irmãos. Eu já vi algumas pessoas comentando assim, nossa, a Igreja Esperança, o culto lá é tão racional, Deus nos livre de um culto racional, nesse sentido que as pessoas dizem. Porque parece que quando as pessoas dizem o culto racional, não é no sentido de Paulo, é no sentido de ser um culto voltado para a razão. E o nosso culto não é voltado para a razão. Para começar, esse culto é voltado para o próprio Deus, é para a glória dele, não é para servir uma demanda de mercado religioso.
Isso aqui é para a glorificação de Deus em Cristo, para que Deus seja exaltado e para que todas as pessoas se maravilhem com Ele, a ponto de desejarem Deus em Cristo como seu maior bem. Agora, é verdade que fazemos isso, ou tentamos fazer, de maneira que a palavra de Deus oriente a nossa compreensão de quem Deus é, e a palavra de Deus nos encante com essa verdade. Irmãos, o objetivo do ensino da palavra não é satisfazer um rigor lógico, uma necessidade intelectual. O ensino da palavra de Deus serve, acima de tudo, para despertar o nosso coração, para esse bem que se chama Jesus Cristo. É para isso que nós ensinamos a palavra. Nós ensinamos a palavra porque Deus deu a palavra como meio para organizar a nossa maneira de compreendê-lo. E não apenas organizar, mas para que a gente tenha clareza da autorrevelação de Deus no mundo. Deus, Ele se apresentou a nós em obras e em pessoa, e na medida que ensinamos, queremos que as pessoas olhem para a pessoa de Deus em Cristo, e olhem para as obras de Deus e se maravilhem com elas. Por isso, Paulo é tão insistente com Timóteo. Ele diz claramente, exponha essas coisas aos irmãos. E assim, você será um bom ministro de Cristo, verso 6, alimentando, ou alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Irmãos, essa coisa de doutrina não é um capricho da igreja. O zelo doutrinário, o zelo pelo bom ensino, não é simplesmente um capricho de teólogos obstinados, não é simplesmente um capricho acadêmico. O zelo pelo bom ensino e pela boa doutrina é simplesmente uma ordem apostólica, é simplesmente uma ordem da igreja antiga, da igreja histórica, é uma ordem do próprio Cristo e da própria igreja, ensinar. Exponha estas coisas aos irmãos. Mas, verso 7, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. E aqui o uso de fábulas profanas é porque é muito comum, de vez em quando a gente ouve essas fábulas na igreja, né? As pessoas têm fábulas. Imaginam o diabo maior do que ele pode ser. As pessoas imaginam porque uma coisa não deu certo na sua vida, porque ela desobedeceu a Deus necessariamente. As pessoas imaginam que as suas vidas são espantadas por maldições hereditárias, por algum tipo de mandinga que plantaram na casa dele, que isso está influenciando a vida dele. As pessoas ainda acham que devem fazer algum tipo de campanha, corrente, quebra de maldições, devem ungir o instrumento musical, ungir o carro, ungir a porta de casa, ungir os móveis, porque Deus vai proteger a minha casa dos maus espíritos. E observe, eu não estou subestimando os artifícios do inimigo e a realidade dos demônios, mas de acordo com o texto que nós acabamos de ler, os demônios não estão agindo necessariamente nos utensílios, eles estão agindo no falso ensino, doutrina de demônios. São nessas distorções que o diabo está operando, nesses falsos dogmas, falsas doutrinas, falsas ideologias, que podem facilmente cativar o nosso coração. Eu vou falar disso daqui a pouco. Igor, eu não estou nem aí para a doutrina. Será que nós não estamos nem aí para a doutrina? E aí, Paulo insiste, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, de fato, mas a piedade, ou seja, um coração que está educado pela verdade, expressa adoração, culto, reconhecimento da grandeza de Deus em boas obras, é muito mais importante, Paulo insiste. E aí ele repete, olha, fiel é esta palavra, pois é para este fim que nós trabalhamos e nos esforçamos. Com qual fim? O fim de que todos sejam igualmente piedosos. Mas essa piedade exige um encontro com a doutrina cristã, exige um encontro com a verdade cristã. E aí Paulo diz, é para isso que nós trabalhamos. Agora, ordene, verso 11, atenção, ordene essas coisas e ensine-as. Tem que ensinar, tem que instruir. Igor, por que é tão difícil ser membro da Igreja Esperança? Não, meu irmão, é porque era muito fácil se tornar membro de outras igrejas. E qual era o problema de ser muito fácil? O problema de ser muito fácil é que tem um monte de falso cristão dentro das igrejas. Um monte de gente achando que é crente, mas não é crente. Um monte de gente dizendo que é cristão, mas não sabe da razão da sua fé. Um monte de gente dizendo que é cristã e não sabe explicar quem Deus é, não sabe explicar nem por que foi salvo. Porque eu senti um negócio, mas isso não é suficiente.
Não é suficiente sentir um negócio, sentir um trem, para usar um dialeto bem mineiro. Sentir um trem não é motivo nem para conversão. Você tem que ter clareza, meu irmão, da dimensão dessa fé, dessa obra maravilhosa que Deus fez por você. Que Deus é esse que se apresentou a você? Por que teve que ir para a cruz? Por que teve ressurreição? Por que Jesus morreu na Páscoa? Por que Ele é o escolhido de Deus? Quais são os critérios que fundamentam a verdade que sustenta a nossa fé? E, de novo, isso não é meramente rigor intelectual. É como a verdade se apresenta a nós nas Escrituras. É como Deus quis se desvelar a nós, se descortinar a nós. Por isso, Paulo é insistente: ensina, ordene. E aí ele diz no verso 12 que ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, ser exemplo dos fiéis na conduta, no amor, na fé, na pureza, porque para Paulo, meu irmão, a separação entre doutrina e vida não existia. A separação entre doutrina e piedade, doutrina e santidade, ensino e vida fervorosa de boas obras, é uma separação simplesmente ausente na época de Paulo. Essa separação artificial que nós fizemos entre prática e teoria, entre leitura e vida, ela é simplesmente um problema da nossa era moderna. Porque o homem moderno que criou essa separação, como se a mente tivesse o poder de controlar a realidade. Isso é típico da revolução racionalista, da revolução intelectual do século 17 e 18 para cá. Mas, biblicamente, a palavra de Deus, quando fala de ensino, meu irmão, Paulo não imaginava na teoria, não. Paulo entendia que o ensino está integrado à existência, a existência está integrada ao ensino. Se existe uma disparidade, se existe uma distância entre o que nós professamos e ensinamos e a nossa vida, todo o nosso trabalho é para continuar educando até que essas coisas se integrem. Claro que é uma educação que não é meramente expositiva, como nós estamos fazendo aqui. É uma educação que envolve uma série de recursos pedagógicos que Deus coloca na igreja para nos tornar mais maduros, mais frutíferos. Então, esses dias alguém me falou: Igor, qual é o momento que eu paro de ser pastoreado, de ser cuidado? Eu falei: não, o pastoreamento, primeiro, não é uma exclusividade do pastor. O cuidado pastoral é uma prioridade e é um serviço, acima de tudo, do próprio Cristo, que Paulo chama ele de o pastor supremo, o bispo das nossas almas. Jesus é o maior responsável pelo cuidado pastoral da igreja, número 1. Número 2, Deus ordenou oficiais e mestres na igreja para instruir e educar as pessoas na palavra de Deus. Mas a igreja não é educada exclusivamente pelos oficiais. A própria dinâmica e funcionamento da igreja servem para alimentar e cuidar das pessoas. As relações que nós temos na igreja nos pastoreiam. O convívio congregacional, as orientações devocionais, as jornadas, o partir do pão, os cânticos, os pequenos grupos, tudo isso são meios de graça que Deus disponibilizou para que a igreja cresça e seja frutífera na palavra de Deus. Então, um cuidado pastoral, que não é um cuidado terapêutico, é um cuidado, na verdade, acontece pelos múltiplos meios que Deus disponibilizou na igreja. Mas Paulo é insistente. Olha o que ele diz aí para Timóteo, ainda no verso 12, ele diz assim: olha, seja um exemplo, verso 13, até a minha chegada, o seu trabalho é, dedique-se à leitura das Escrituras. E a leitura pública, o que a gente está fazendo aqui, à exortação e ao ensino. Não seja negligente com o dom que há em você. Dom que te foi dado por profecia, imposição de mãos dos presbíteros, ou seja, a ordenação de Timóteo. Medite nessas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e cuide da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que o ouvem. Irmãos, veja bem, eu quis fazer uma leitura bem breve aqui de Timóteo, para deixar claro para vocês a importância que a igreja antiga está dando à doutrina. Mas eu quero só deixar claro aqui, como essa questão da doutrina cristã e de qualquer tipo de doutrina é simplesmente inevitável. Porque se você não abraçar a doutrina cristã, certamente você abraçará alguma doutrina. Você pode até não ter ela muito sistematizada, você pode até não ter crenças muito bem descritas,
Mas, de alguma maneira, o discurso e o mercado de doutrinas e ensinos está aí o tempo inteiro acontecendo. Sei lá, de repente você abraçou a doutrina de um corpo belo, você abraçou a doutrina, né, de ser uma pessoa de sucesso. Talvez você tenha abraçado a doutrina de ser revolucionário, talvez a doutrina de que se você libertar o seu corpo e suas pulsões sexuais, você será uma pessoa mais livre. Talvez alguém tenha abraçado a doutrina que determinado ponto de vista político vai tornar a nossa sociedade melhor. O que não falta é doutrina. A propósito, nesse cenário de polarização política, nesse cenário de guerras ideológicas, parece que está mais evidente do que nunca que o ser humano precisa de uma doutrina para viver. Ou na linguagem do Cazuza, você sabe, ideologia eu quero uma para viver. As pessoas estão à procura de alguma explicação que dê sentido para as suas vidas. Então, seres humanos são seres assim quietos, em busca de explicações, em busca de sentido, em busca de alguma coisa que fale para mim ou diga para mim qual é a melhor coisa para a minha vida, ou por que a minha vida faz sentido, ou por que as coisas são assim. Essa expressão, a expressão grega para doutrina na Bíblia, didaskalia, né? É a palavra grega para doutrina na Bíblia, ela aparece inúmeras vezes, muitas vezes no Novo Testamento, porque a ênfase bíblica é do ensino, é o discurso de Deus revelado, transmitido. Então a Bíblia não nega que existe uma doutrina, mas ela vai deixar claro que se por um lado existe uma doutrina incorreta e falsa, existe também a doutrina correta e verdadeira. Mas existem alguns mitos quando a gente fala de doutrina. O primeiro mito, para muita gente, quando você fala doutrina, a pessoa imagina uma série de conceitos teológicos abstratos, uma coisa abstrata, teórica demais. A pessoa pode imaginar a doutrina assim. Tem gente que quando você fala de doutrina, ela imagina que sejam assuntos acadêmicos, um debate para teólogos, para os nerds da igreja. Tem esse mito aí também, tá, gente? Tem gente que quando você fala de doutrina, ela fala assim, não, mas cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu jeito de pensar, de crer. É uma questão subjetiva. A doutrina é uma questão privada, cada um tem a sua, cada um elabora a sua ou adota a sua doutrina. Outros vão achar, como eu já falei um pouco aqui, que a doutrina não tem nada a ver com a prática. Que a doutrina cristã não toca nas questões reais da vida, os dilemas reais da existência. Para muita gente, a doutrina pode ser uma coisa árida mesmo, né, nesse sentido. Para outros, a doutrina é uma ameaça, uma tentativa de controle intelectual, controle da mente do outro. Ele quer me endoutrinar, né? E aí o pessoal luta contra a doutrinação nas escolas, luta contra a doutrinação em todo lugar, porque as pessoas têm medo de terem suas mentes controladas por um tipo de falso ensino, ou um ensino verdadeiro, não importa, mas eles não querem ser doutrinados no final das contas, porque isso é um tipo de exercício ou abuso de poder. Isso tem muito a ver com a nossa crise de autoridade, a crise contemporânea de autoridade. Para algumas pessoas, a doutrina ela é inimiga do espírito livre, da independência de pensamento, do pensamento livre. Para outros, a doutrina é uma ameaça ao fogo do espírito, ao fervor, à alegria, né? O culto livre, o culto espontâneo. Tem sempre ali um teólogo doutrinador querendo controlar a nossa alegria e liberdade no espírito, né? Isso acontece, né, gente? Mas, por outro lado, é verdade que tem gente que lida com a doutrina de forma abstrata. Eu concordo. Eu concordo que existem abordagens doutrinárias que são mais acadêmicas do que pastorais ou voltadas para o cuidado das pessoas, para a educação das pessoas. Também isso é verdade. É verdade que há quem faça uso da doutrina de tal forma que ela se torna quase uma experiência subjetiva mesmo. As pessoas estão o tempo inteiro tentando domesticar Deus para que Deus se encaixe com as suas afeições. Há quem diga que a doutrina está distante realmente da vida prática. Tem gente que coloca a doutrina tão abstrata que ela realmente não toca nas questões profundas da vida, as questões concretas, com os dilemas da sua vida, do dia a dia, os dilemas internos, os dilemas com o seu trabalho, com a sua rotina, com o seu convívio familiar, com os amigos. No momento de pandemia em que muita gente está apavorada, está com fobia social, tem gente que está com ansiedade crônica. Como lidar com essas questões a partir da verdade cristã? Tem muita gente que cria um abismo entre a doutrina e as questões concretas. Muita gente acha, e realmente isso existe, tentativas de controle das pessoas por doutrinas. É verdade que existe.
Existem grandes seitas por aí que tentam controlar, massificar as pessoas. E é verdade também que, às vezes, a doutrina ela acaba sendo instrumento de um racionalismo frio, né, de um rigor que não permite as pessoas tratarem com a doutrina da forma que ela deveria ser tratada. Também isso é verdade. Mas a questão toda que eu listei até agora, observe, não é que a doutrina é o problema. O problema são as pessoas. O problema é o modo como as pessoas lidam com a doutrina, como elas apresentam a doutrina cristã. É como a doutrina cristã é apresentada para as pessoas. As pessoas podem fazer usos abusivos do ensino bíblico, pode, mas isso não é uma justificativa para que sejamos relapsos quanto à verdade. Isso não pode ser uma justificativa, né, para a nossa preguiça de querer entender a vontade de Deus e compreender o querer dele para nós, porque risco de falsa doutrina existe mesmo. A propósito, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 13, olha o que ele diz: irmãos, Deus deu um para profetas, outro para apóstolos, outros para pastores, né, para evangelistas. Deus equipou a igreja com gente voltada e vocacionada para o ensino em vários níveis. É isso que Paulo está dizendo. Para que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus colocou mestres, pastores, evangelistas, catequistas, evangelistas, professores de escola dominical na igreja? Por quê? Para que todos nós, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. As versões antigas chamavam o estado da varonilidade perfeita, né? É um estado de maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos levados como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro sob qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Então Deus não equipou a igreja com dons e com ensino por acidente. É porque isso implica na nossa maturidade. Deus está provendo a igreja com bom ensino para que a igreja seja amadurecida, frutífera, para que ela se chegue e se conforme à imagem de Jesus. Mas isso não é coisa nova. Deus, desde quando Ele criou o mundo, Deus tem deixado claro que Ele faz o que Ele faz pela palavra. Deus criou o mundo pela palavra. Deus criou o mundo pelo discurso divino. É quase como Deus dando instruções e as coisas foram acontecendo. Olha, o Salmo 19 diz claramente que os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. João Calvino dizia, olha, está claro que no mundo existe uma revelação geral de Deus. É claro que o homem se torna indesculpável, porque o divino poder de Deus, o seu supremo poder e os seus atributos são perfeitamente compreendidos pelas coisas que foram criadas. Então Deus está ensinando, Deus anda ensinando. Deus ensinou quando criou o mundo e Deus continua ensinando constantemente. Ele ensinou ao longo de toda a história bíblica e continua a ensinar. Mas existe um momento em que a doutrina precisa ser particularmente revelada a nós. João Calvino, nas Institutas, principal obra dele, né, ele diz o seguinte, atenção: a doutrina ensinada pelas obras criadas por Deus, ou seja, o mundo que Ele criou, é uma doutrina que é ensinada universalmente. É uma doutrina que Deus está ensinando para toda a humanidade. Por isso é possível ciência. Por isso é possível a arte. Por isso é possível que não cristãos produzam coisas boas, até intelectualmente boas. Porque Deus está ensinando uma doutrina pela ordem da criação dEle. Essa é uma obra ou uma doutrina que se dirige a todos. Mas, de acordo com Calvino, a instrução dada pela palavra de Deus é uma escola particular dos filhos de Deus. Então, observe, Deus dá uma doutrina geral, mas existe uma doutrina particular que só acontece na escola dos filhos de Deus, que só acontece no contexto do ensino da doutrina cristã. Irmãos, nós insistimos aqui na igreja em sermos uma igreja confessional, insistimos que os irmãos estudem, dediquem tempo, leem. Igor, para ser cristão tem que fazer isso tudo? Não, para ser cristão você precisa crer em Jesus, confessá-lo, ser batizado, né, e andar frutiferamente como um cristão. Amém. Mas esse é um processo que envolve o seu vínculo pastoral, o seu vínculo de discipulado e pedagógico com uma comunidade de fé.
Porque nós temos uma responsabilidade sobre a igreja de Jesus. Uma responsabilidade que implica, inclusive, no cuidado da sua relação com Deus e na sua compreensão dessa fé que você professa. Olha, isso não deveria ser para você uma barreira, isso deveria ser para você um estimulante. Isso deveria ser para você um incentivo, para que você realmente aprenda sobre como Deus nos é apresentado pelas Escrituras. É uma maneira, inclusive, de você dar razão pública da sua fé. E aí, claro, a gente vai caminhando na revelação de Deus e a gente vê que o próprio Deus, ao se revelar a Israel, Deus fez isso. Deus tirou os israelitas do Egito, Deus salvou o seu povo e logo depois Deus deu para eles a lei. Deus deu para eles a instrução. Não é fantástico pensar que Deus primeiro nos salva e depois Ele nos educa? Não é interessante pensar que antes da gente ter qualquer compreensão dEle, Ele nos salvou. Ele despertou os nossos olhos, nós vimos o grande livramento dele, eu disse, eu creio, mas é depois que você vai compreendendo a fé que te salvou, o Deus que te salvou. Lembra daquela frase clássica que alguns atribuem a Santo Ambrósio, mestre de Agostinho, né? Creio para conhecer, não conheço para crer. A gente primeiro deposita a fé e confiança em Deus, depois nós vamos compreendendo, conhecendo o que aconteceu comigo. E na medida que caminhamos, vamos aprofundando e nos maravilhando com esse jeito misterioso que Deus se revelou a nós em Jesus e como o Espírito de Deus vem cultivando em nós o próprio Cristo. Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Olha que interessante isso. Olha como que Deus deixa claro para os israelitas, depois que eles saem do Egito, eles chegam no Sinai, Deus se revela a eles lá em glória, das tábuas da lei. Olha como Deus diz claramente, olha, Israel, foi assim que eu me revelei a vocês. Irmãos, observe, conhecer a Deus não é um esforço, um empenho de baixo para cima, em que você vai explorando a transcendência e aí você chegou no conhecimento dele. Não. O conhecimento de Deus nas Escrituras se dá no fato de que o próprio Deus se deu a conhecer. Que o próprio Deus se auto-revelou, se descortinou a nós. Que o próprio Deus se deu como dádiva a nós. Deus veio em nossa direção e se abriu a nós, se descortinou a nós. Mas mais do que isso, Deus não se apresenta para os israelitas em forma de uma imagem. Deus se revelou aos israelitas pela palavra. Olha a linguagem aí do Deuteronômio 4:10. Não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe. Quando o Senhor me disse, reúna este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também as ensinem assim aos seus filhos. Então vocês chegaram, ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens, escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras, kol devarim, em língua hebraica. Vocês ouviram a voz das palavras, o discurso divino. Gente, o que está acontecendo aqui, basicamente, é que Deus, é como se Deus estivesse sentado de perna cruzada sobre o Monte Sinai, ensinando o povo. Deus montou uma escola no Sinai. É isso que Deus está dizendo. Eu sentei no monte e comecei a ensinar vocês. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, que a propósito no original é as 10 palavras, Eseret Hadevarim, as 10 palavras, e ele os escreveu em 2 tábuas de pedra, ao mesmo tempo que o Senhor ordenou que eu ensinasse. Olha o que Moisés está dizendo, o Senhor me ordenou que eu os ensinasse a vocês estatutos, juízos, para que cumprissem na terra que passaram a possuir. Então observe, o que Deus está dizendo é que a autorrevelação dele precisa ser transmitida, ensinada, porque ele se revelou por palavras. Logo depois, Moisés, em êxtase, já lá no final do livro de Deuteronômio, no capítulo 32, ele faz um cântico.
Ele faz um cântico para o povo que agora está livre do Egito. Porque, gente, é interessante pensar que o ensino bíblico é, em primeiro lugar, uma instrução para os salvos, e não para ser salvo. Deus está instruindo os salvos, Deus está instruindo quem Ele tirou do Egito. Deus está educando aqueles que foram livres, aqueles que foram libertos. Porque o que Deus está formando no povo salvo é uma nova identidade, é uma nova cultura, é um novo modo de viver, é uma nova comunidade. E aí, lá em Deuteronômio 32, Moisés faz um cântico, uma poesia belíssima, inclusive em hebraico ela é muito bonita a poesia. E Moisés disse: inclinem os ouvidos, ó céus, e eu falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Aí é Deus falando por meio de Moisés: goteje a minha doutrina. Olha que poesia bonita. Goteje a minha doutrina como chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, nele não há injustiça, ele é justo e reto. É uma poesia doutrinária, é uma poesia que descreve os grandes feitos de Deus e quem é a pessoa de Deus. Agora, não é curioso pensar que no dia em que Deus decidiu se revelar a nós, Ele o fez fazendo com que a sua palavra viesse ao mundo em carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é curioso pensar que Deus radicalizou, Ele pegou o seu discurso divino, a sua doutrina divina e a fez encarnada. E o mais legal, o dia que Deus quis se revelar na sua forma mais radical, que foi em Jesus, Ele o revelou como? Deus se revelou como um professor cercado de alunos. Já pensou nisso? Deus se revelou como um professor cercado de alunos. Essa é a cena da revelação divina. Sei lá, Deus podia ter se revelado como um cozinheiro. Deus podia ter decidido se revelar como um artesão. De fato, até Jesus sabia alguma coisa, talvez, de carpintaria, ou alguma coisa do ofício do seu pai. Deus podia ter se revelado, talvez, no mundo, como um mero sacerdote que estava lá sacrificando as ovelhas. Mas Deus decidiu se revelar como um professor cercado de alunos. Porque é isso que Jesus é com seus 12 alunos. Discípulo quer dizer aluno, ok? Os seus 12 alunos, os seus 12 aprendizes. Gente, então, observe, quanto mais eu vejo um cristianismo que desdenha do ensino, que despreza a doutrina, que despreza a instrução, que despreza a palavra, mais distante eu vejo isso da forma como o próprio Deus quis se revelar. Porque Deus quis se revelar como um professor cercado de alunos. Essa é a escola de Jesus, que eu falei aqui domingo passado. A escola de Jesus. Nós todos fomos matriculados na escola de Jesus. Aí agora eu quero que você abra outro texto comigo. Mateus 7:24, final do Sermão do Monte. Jesus está dando uma mega aula. Está todo mundo ao redor dele, um professor extraordinário, ensinando a palavra de Deus. E aí quando Jesus está encerrando o Sermão do Monte, olha que coisa fantástica. Quando Jesus está terminando a sua doutrina e o seu ensino, verso 24 ao verso 29. Jesus deixa claro que tudo que ele está ensinando não pode virar mera teoria, mera audição. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, chegou uma pandemia, sua conta está no cheque especial, todo tipo de perturbação está acontecendo, parece que está dando tudo errado, que o mundo está ficando de cabeça para baixo, versão atualizadíssima, aqui é um inserto, tá uma inserção, para atualizar. Tudo parece que está dando errado. Tudo bateu com força sobre aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, os rios transbordaram, todo tipo de adversidade aconteceu, o mundo está sendo abalado e aquela casa
caiu, desabou e foi grande a sua ruína. Mas quando Jesus acabou de proferir estas palavras, olha que interessante, verso 28. Jesus acabou de dar sua aula, ok? O professor Jesus acabou de dar sua aula. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Gente, a Bíblia não fala que eles estavam simplesmente admirados ou simplesmente apreciando. Eles estavam maravilhados com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, é interessante pensar que existe uma obra continuada do Espírito Santo, e é interessante pensar que o próprio Jesus está cercando a sua igreja e os seus discípulos com boa doutrina e com bom ensino. É interessante pensar também que Deus prometeu aos apóstolos uma obra continuada do Espírito Santo, que essa doutrina seria transmitida para a igreja por meio da missão dos apóstolos. Lá em João 16,13, Jesus fala: eu vos darei o Espírito da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. E ele não trará glória para si mesmo, mas me glorificará, porque esse é o papel do Espírito, e anunciará isso a vocês. E aí o mais forte é que Jesus está ensinando os discípulos estão cheios do Espírito, Deus está dando para eles condições de enxergar a verdade, como eles viram lá no caminho de Emaús. Jesus aparece ressuscitado para os discípulos, e ele dá uma ordem, que você conhece. A ordem de Jesus é meio objetiva. Olha, Jesus chega para perto dos discípulos, ressuscitado, Mateus 28:18, e ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é a boa nova. Portanto, por causa disso, porque eu tenho toda a autoridade, vocês agora têm uma tarefa. Vão e façam alunos. Vão e façam alunos de todas as nações, aprendizes de todas as nações, discípulos, como vocês são, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ensino a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Meu irmão, está claro então para nós, olhando para a palavra de Deus, que a doutrina cristã não é meramente um monte de ensino e afirmação verdadeira sobre quem Deus é. A doutrina cristã nos foi dada para que a gente se maravilhe com Deus. A doutrina cristã está aí para que o nosso coração seja aquecido, despertado para um bem que é maior do que nós. A doutrina cristã ela descreve a pessoa e a obra de Deus, e ela nos encanta com isso, para que o nosso coração se torne esclarecido, iluminado por essa verdade. Doutrina, eu vou ler aqui 2 trechos para encerrar essa pregação. Doutrina que produziu um impacto profundo em vários homens na história da igreja. Vários homens, várias mulheres, que se encontravam alienados, desesperados, tomados de pavor, tiveram um encontro com a verdade. E não é essa verdade abstrata, não é uma ortodoxia morta, é essa verdade que penetra em nós, explode dentro de nós, desperta o nosso coração de um grande sono, ilumina a nossa vida e nos dá uma ordem de prosseguirmos e sermos frutíferos em direção à vida ressurreta. É um bem indescritível, descrito em termos que nós podemos compreender. Por isso Deus fala com a palavra, por isso a doutrina dele goteja como orvalho, por isso a palavra dele se fez carne e habitou entre nós, por isso ele nos deu o Espírito da verdade e a Escritura, que ilumina os nossos olhos para esse supremo bem. Vocês sabem da história de Lutero, Martinho Lutero, reformador da igreja. Atormentado por espíritos malignos, pelo pavor da morte, pelo medo, por uma indignação contra Deus. Ele descreve isso, que ele sentia um ódio de Deus, mesmo sendo um monge piedoso, que ironia. Mesmo sendo um monge dedicado, um monge agustiniano, todas as vezes que ele ia orar, ele sentia uma raiva profunda de Deus, porque ele falava assim, não é possível que um Deus tão majestoso exige de mim, nos meus pecados, estar diante dele como um justo. E aí Lutero entra numa autocomiseração, num ciclo de perturbação pessoal, porque ele não entendia a lógica como a salvação era ensinada pela igreja, porque a igreja estava distorcendo a doutrina. Como assim eu tenho que pagar indulgências? Como assim? Como assim as minhas obras cooperam com a graça para que eu seja aceito diante de Deus? Que obras eu posso oferecer a Deus?
Nem as minhas melhores obras podem ser aceitas por Ele, elas estão maculadas, cheias de mancha, cheias de pecado. Não há nenhum empenho religioso que eu faça que possa impressionar a Deus ou me tornar aceito por Ele. Até o dia que Lutero teve uma iluminação doutrinária. Manuseando o livro de Romanos, ele descobre ali, em Romanos, que estava tudo pronto. Que a salvação estava pronta. Que Jesus carregou o fardo que ele não podia carregar, que Jesus fez a obra que ele não podia fazer, que Jesus tem a justiça que ele não tem, e que agora, se ele crê em Cristo, se ele se apropria de Cristo, ele recebe de Cristo uma graça que torna a sua vida completamente acessível diante de Deus. Ele pode chegar diante de Deus revestido de justiça, sim, mas não a sua. De obras, sim, mas não as suas. Da obra de Cristo e da justiça de Cristo. E aí Lutero diz, estou lendo literalmente as palavras dele. Comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pelo qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, isto é, pela fé. É isso o que significa a expressão justiça de Deus. Ela é revelada pelo Evangelho, uma justiça passiva, com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui, de acordo com Lutero, senti que eu estava nascendo de novo e havia entrado no paraíso através de portões abertos. Portões abertos. Isso foi século XVI. 2 anos depois, um jovem ministro anglicano inglês, vivendo uma religiosidade brutal, fazia a ceia todo dia, achando que quanto mais ceia ele fizesse, mais santo ele ia ficar. Tentando fazer um trabalho missionário na América, volta para a Inglaterra com o coração pegando fogo de medo do inferno, apavorado, com a consciência aflita, não conseguia encontrar descanso para sua alma, cheio de religiosidade, de formalismos religiosos, atormentado pela sua fé fraca. Um dia esse jovem chamado John Wesley chega nos portos ali da Inglaterra, o irmão dele o recebe ali e fala, você precisa ir numa reunião que eu estou participando. Uma reunião que está acontecendo lá em Londres, na rua Aldersgate. E aí, diário de John Wesley, à tarde fui, com muito pouca vontade, a uma reunião que acontecera na rua Aldersgate Street, em Londres. E quando eu cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à carta de Paulo aos Romanos. Cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, que é o trecho que eu acabei de ler antes, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora eu confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu agora estava salvo da lei, do pecado e da morte. Que maravilha, que maravilha. Irmãos, é isso. Essa é aquela doutrina que Calvino dizia que não pode ser só de lábios, mas deve penetrar no coração e chegar até os afetos. Esse é o ensino que ilumina os olhos, ilumina a nossa vida para que sejamos frutíferos, bons serviçais de Jesus no mundo, para fazer aquilo que é impossível humanamente falando. Irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho, sabe para que o Evangelho está aí? Sabe por que Cristo está aí? Sabe por que a verdade de Deus está sendo anunciada e ensinada? Até que um momento, pela graça de Deus, essa palavra penetre no seu coração como uma fagulha, como uma luzinha, uma fresta de luz da glória de Deus, e penetre em você e desperte o seu coração, para você ver que uma nova vida está aí disponível diante de você. Por qual obra? Pela obra de Jesus. Por qual fé? Aquela que vem como dom. Por isso, irmãos, nós apreciamos a doutrina cristã. Porque pela doutrina cristã que nós temos a dimensão do que Deus fez para nos reconciliar com Ele. Que obra maravilhosa. Vamos orar. Falem um pouco com o Senhor.
Diga para Ele: Senhor, eu quero aprender, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero que o Espírito da verdade me ilumine, me mostre as minhas fraquezas, mostre as minhas vulnerabilidades, mas que esse Espírito também me mostre o tamanho da minha salvação, o tamanho do que o Senhor fez por mim. Que o Senhor me eduque e me livre de falsos dogmas, de fábulas, falsas doutrinas, falsos ensinos, que tornaram a minha vida uma grande perturbação. Que o Senhor me livre dos ensinos que eu criei para mim mesmo, me livre dos dogmas que eu afirmei para mim mesmo, porque me eram convenientes, mas agora eu quero que a Tua palavra me fira, que a Tua palavra me fira, e que eu ame, que eu me torne justo e justa, e que o Senhor tire dos meus ombros todo o fardo de justiça própria, e todo o fardo dos meus pecados, da minha culpa. Que o Senhor me conceda a graça de estar reconciliado contigo, sabendo de que a minha vida se baseia na verdade. E que essa verdade se fez carne e habitou entre nós. Eu me apego a Ele pela fé, Senhor. Nós nos apegamos a Jesus pela fé. Chegamos de mãos vazias diante do Senhor. Não temos nada para te impressionar. Mas temos, sim, Pai, um Cristo justo, um mediador reto, obediente, que abriu diante de nós um novo e vivo caminho. Que a Tua palavra penetre em nossos corações e nos nossos pensamentos e nos encante por obra do Teu Espírito, nos maravilhe como aqueles homens e aquelas mulheres ficaram maravilhados com a doutrina de Jesus. Que fiquemos maravilhados com o ensino de Jesus. É a nossa oração em Cristo. Amém e amém.